paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, deste quarto trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Apologética Cristã, a importância da defesa da fé diante dos desafios da sociedade atual. Hoje estaremos comentando a 13ª lição desta revista, cujo título é A Relevância da Experiência Cristã. E antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Senhor para o nosso estudo. Pai querido, Pai amado, graças damos a Ti mais uma vez, Senhor, pela oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra. Meu Deus e meu Pai, nós Te louvamos e agradecemos pela Tua providência em nossas vidas durante todo este ano. Nós Te louvamos e agradecemos pelo fôlego de vida, o sustento, pela graça que tem sido derramada sobre cada um de nós. Te pedimos agora, Pai, a Tua bênção, a Tua direção para este estudo. Nos ilumina, abençoe a cada professor da Escola Bíblica Dominical que está nos ouvindo neste momento. Dai a eles, ó Deus, a cada dia a Tua graça e a unção do Teu Espírito Santo para a ministração da Tua Palavra. Nos ajude a entendermos mais e mais de Ti, em o nome de Jesus. Amém. Amados, gratidão é o sentimento dos nossos corações por estarmos concluindo hoje o estudo desta excelente revista sobre a apologética cristã do pastor Joabes Rodrigues do Rosário, que nos trouxe lições preciosas e necessárias para a defesa da fé e o nosso crescimento espiritual. O nosso abraço ao pastor Joabes, o nosso abraço também ao nosso pastor Divino Bispo Leandro pelo apoio, pelo incentivo que tem dado ao nosso trabalho e especialmente o nosso abraço a você que tem nos prestigiado com a participação em nosso canal, que tem contribuído com seus likes, com seus comentários e também com a divulgação desses vídeos. Lembrando aqui que se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, deixe o seu like, sinta-se à vontade para comentar sobre a lição estudada e compartilhar o vídeo com outros irmãos. Confira sempre o sininho se está devidamente ativado para que sempre receba de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo continua sendo levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Lição 13. A relevância da experiência cristã. O texto áudio de hoje encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1 e o versículo de número 46, e assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. A verdade aplicada de hoje nos diz que o cristianismo desafia o homem a viver sua própria experiência com Jesus Cristo, ao invés de se limitar a conclusões baseadas em teorias. Os textos de referência de hoje encontram-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9, versículos 9, 10, 11, 24 e 25. E diz assim a palavra de Deus. Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. O primeiro objetivo desta lição é aprender que a experiência cristã é produzida através da crença naquilo que é real. O verdadeiro cristianismo é formado por pessoas que tiveram a experiência de uma radical mudança de vida após conhecer pela fé o Senhor Jesus Cristo.
A vida cristã é pautada na experiência real com Deus, ao colocar em prática tudo o que o Senhor Jesus nos ensina através da sua palavra. É uma corajosa escolha de viver diferente do que vive o mundo, segundo os princípios que evidenciam o caráter de Deus em nós. Não se trata aqui de uma forma de manipulação da mente, mas de experiência viva com o autor e consumador da nossa fé, que nos transforma por inteiro. Não há como os críticos do cristianismo contestarem a extraordinária mudança de vida operada naqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, muito menos provarem que a nossa fé é manipulada pelas emoções. Por isso, é extremamente necessário que, assim como o apóstolo Paulo, saibamos em quem temos crido. 1 Timóteo 1,12. E o quanto somos amados por Deus, que nos deu tão grande salvação, para que tenhamos condições de testemunhar com convicção quanto à razão da nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a grande esperança da igreja, devidamente fundamentados na palavra de Deus como verdadeiros apologistas. A defesa da nossa fé no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra é de suma importância para o cristianismo nos dias atuais, onde se vê cada vez mais o bombardeio da mídia e dos que se dizem intelectuais e até mesmo dos religiosos contra a fé cristã. Tópico 1. A crença no real. A cada dia aumenta o número daqueles que testificam sua real experiência com o Senhor Jesus Cristo e a mudança total de suas vidas, o que só fortalece a convicção e esperança da salvação eterna. Se você que me assiste agora é um cristão, sabe exatamente do que eu estou falando. Sabe de onde o Senhor lhe tirou e onde você está agora. Quem era e quem você é agora. A cada dia que passa, a minha fé ou crença em Jesus Cristo só aumenta e se torna real, pois vejo a mão do Senhor a guiar os meus passos e a conduzir em todos os meus caminhos. E assim, são milhares e milhares de pessoas como eu e como você, que ao longo dos tempos testificam as maravilhas do Senhor, que levam a preciosa semente da sua palavra, enfrentando até mesmo a morte em defesa da sua fé, da sua crença em Jesus Cristo, que mais e mais se torna realidade na vida de todo aquele que o recebe como seu único e suficiente Salvador. Ao levar o mundo às boas novas da salvação, devemos testemunhar a real presença de Jesus em nossas vidas e pregar com convicção, como disse o salmista: provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Salmo 34, versículo de número 8. Subtópico 1.1. As meras emoções não perduram no cristianismo. É preocupante como temos visto crescer em nossos dias o número de pregadores itinerantes ou não que têm se empenhado ao uso das emoções em suas mensagens, a manipulações psicológicas, como se fossem verdadeiros animadores de auditórios, menosprezando o lado racional da pregação, que é capaz de penetrar na alma e produzir transformação de vida. Quantas pessoas, levadas pelas suas emoções durante essas pregações, recebem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas não permanecem no caminho, não chegam a conhecer o seu Salvador e não se tornam verdadeiramente cristãos. Deus nos criou seres racionais, capazes de entender, de avaliar, de discernir, decidir, agir com o nosso intelecto, ao mesmo tempo em que também nos dotou das emoções, da capacidade de termos sentimentos profundos de amor e de ira, de compaixão e de temor, de sentirmos alegria, medo, euforia, tristeza, desânimo e etc. Contudo, assim como temos visto na parábola do semeador, em Mateus 13:5, 20 ao 21, apelar apenas para as emoções não traz profundidade na fé
e não produz o impacto suficiente para nos firmar nos caminhos do Senhor. As palavras do Senhor Jesus são claras ao dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Isso significa que os que creem em Cristo precisam, antes de tudo, serem confrontados pela palavra de Deus, com clareza e entendimento, para conhecer e então permanecer firmes, tanto intelectualmente, fazendo uso da razão, como emocionalmente, para então experimentar a verdade que liberta e transforma vidas. Uma pregação meramente intelectual, baseada apenas em evidências científicas, não é suficiente para produzir transformação de vidas. Assim como o ardor das emoções geradas por técnicas de oratória do pregador também não produzirá frutos. O verdadeiro cristianismo não polariza a razão ou a emoção, mas promove um equilíbrio entre ambas, para então gerar a evidência de uma real experiência com o Senhor Jesus Cristo. Sobre esse assunto, em seu livro Cristianismo Equilibrado, da editora CPAD, John Stott afirma que, abre aspas, se é um perigo negar o nosso intelecto, é um perigo também negar nossas emoções. Fecha aspas. Na caminhada cristã, ambos precisam andar juntos em equilíbrio, tanto a razão como a emoção. Subtópico 1.2. Os condicionamentos não dão resultados no cristianismo. O comentarista, pastor Joabes Rodrigues do Rosário, destaca aqui uma verdade muito comum no meio evangélico, quando ele afirma que não se pode confundir experiência cristã com reflexos condicionados. Milhares de pessoas criadas em lares cristãos, infelizmente, nunca se converteram ao cristianismo. Amados, nada pode substituir a nossa experiência com Deus, porque não existe nada capaz de nos fazer aprender tanto quanto a nossa própria experiência com o Criador. Nós aprendemos com o exemplo de outros irmãos, nós aprendemos com os testemunhos, mas a nossa experiência com Deus é garantia de 100% de aprendizado. O grau de intimidade e comunhão com Deus faz toda a diferença na vida de um cristão. Não temos como sobreviver espiritualmente falando, na presença de Deus, agindo mecanicamente, de acordo com as condições impostas pela religiosidade, pela tradição cristã ou pela igreja. Não tem como sobreviver espiritualmente se alguém é crente apenas porque na sua família todos são crentes. Se alguém se tornou cristão apenas porque toda a família é cristã. Isso não procede. Essa terrível verdade que o comentarista expôs aqui está cada vez presente em nossos dias. São filhos que nascem e se criam em lares evangélicos, seguem os costumes do meio evangélico, frequentam a igreja enquanto estão debaixo da autoridade de seus pais e, contudo, nunca compreenderam a palavra de Deus e nunca tiveram sua própria experiência com Cristo, não sabendo sequer o verdadeiro motivo da sua fé, se é que se pode dizer que tem fé. Falta o conhecimento da palavra de Deus, o único meio de nos fazer saber em quem temos crido, de nos fortalecer espiritualmente e de nos revelar a grandeza da nossa salvação em Jesus Cristo. Lemos na Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus nos traz uma mensagem salvadora e é capaz de penetrar as partes mais íntimas do nosso coração, de nos confrontar, de nos mostrar quem realmente somos, qual é o nosso caráter, os nossos erros e fracassos e qual é a nossa verdadeira condição diante do nosso Criador. Ela diferencia o que é natural do que é espiritual e discerne os pensamentos das intenções de cada pessoa. O nosso Deus quer que vivamos de acordo com a sua palavra. Por isso mesmo,
devemos combater condicionamentos dentro ou fora da igreja que só atrapalham uma vida cristã genuína. Subtópico 1.3. A experiência cristã é racional. Não se tem uma verdadeira experiência de vida cristã quando uma pessoa se deixa levar por crendices que não têm base bíblica ou mesmo são de origens pagãs, filosofias embasadas em sabedoria humana. Deus fez o homem à sua própria imagem, e uma das mais nobres características de semelhança divina é a capacidade do homem de raciocinar, pensar com a inteligência, discernir e se comportar diferentemente dos animais. Por isso, a experiência cristã deve ser vivida com entendimento. Deve ser racional, procurando entender e pôr em prática a vontade de Deus. Vejamos um conselho bíblico sobre esse assunto. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Salmo 32, versículo de número 9. Amados, não é propósito de Deus colocar cabresto nem freio no seu povo, como se faz com um animal de montaria. Veja que, em outras palavras, o Senhor orienta os seus servos a não serem burros espirituais, sem entendimento, e espera que cada cristão tenha um relacionamento racional de obediência à sua palavra, para ouvir suas instruções e os seus conselhos, que guiam a caminhada cristã. Salmo 32, 8. É fato que cada pessoa que renuncia à sua vida de pecado para estar na presença de Deus por meio de sua conversão ao Senhor Jesus, passa a ter uma experiência real com Ele. Aquele que antes era treva pura passa a ser luz, conforme Mateus 5,14. E o que antes deteriorava relacionamentos e se afundava cada vez mais na podridão do pecado, passa a ser o sal da terra, Mateus 5,13. Não estamos referindo com este comentário a experiência de uma pessoa religiosa ao extremo ou mesmo uma pessoa fanática. Estamos aqui falando de uma conversão verdadeira, de uma experiência cristã onde o homem entende sua miserável condição de pecador e sua necessidade de compreender a palavra de Deus, para então viver em novidade de vida, sendo direcionado pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. É interessante observarmos a resposta que o Senhor Jesus deu a um fariseu sobre qual é o maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37, a parte B do versículo. O segundo objetivo desta lição é explicar que a experiência cristã traz propósitos e diretrizes para a vida. Tópico 2. Propósitos e diretrizes. Quando o Senhor Jesus afirma ser Ele a luz do mundo, em João 8,12, Ele mostra ser a luz espiritual que ilumina o mundo, que expõe o pecado, conforme aconteceu com os acusadores da mulher adúltera, João 8, 1 ao 11. E dá vista aos cegos, quer sejam físicos, conforme João 9, 1 ao 7, ou espirituais. O propósito da luz é dissipar as trevas. Subtópico 2.1. A realidade de vidas transformadas pela experiência cristã. Sendo o Senhor Jesus Cristo a verdade que liberta, conforme o Evangelho segundo escreveu João capítulo 8, versículo 32, não existem argumentos contra milhares de vidas transformadas por Ele. Tenho certeza que, assim como eu, você que me ouve agora é testemunha de grandes transformações de vidas, de pessoas que, após se tornarem cristãs, passaram por uma mudança radical no modo de pensar, agir, falar e viver. A Bíblia está repleta de exemplos de vidas transformadas pela experiência cristã, como o apóstolo Paulo, por exemplo. Antes da sua conversão, quem era Paulo? Paulo, o Saulo de Tarso, era como um bicho, um animal irracional que se alimentava de ira e de ódio que devorava a igreja do Senhor.
Mas após a sua experiência com Cristo na estrada de Damasco, sua vida foi transformada para sempre e passou a viver uma nova realidade. Atos, capítulo de número 9. E quanto a você que me ouve agora, já vive essa experiência de vida transformada por Cristo? Quem era você antes de conhecer a Jesus? E quem é você agora? Louvo a Deus pela transformação de vida que a experiência cristã tem me trazido desde que me converti aos caminhos do Senhor. Dia após dia acontece a transformação na vida do cristão pela ação do Espírito Santo de Deus, convertendo maldição em bênçãos. É por isso que eu creio na sua palavra, quando diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se você não tem encontrado sentido para a sua vida, ou se a situação está difícil e você não vê a solução, creia em Jesus Cristo e experimente a transformação que somente Ele pode dar a você e à sua família. Como está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Subtópico 2.2. Abrangência da experiência da vida cristã. A experiência transformadora de cada pessoa que recebe em seu coração o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador abrange todos os aspectos da vida, tanto material quanto espiritual. Quantas pessoas nós conhecemos que são bem apresentadas fisicamente, porém pode estar gravemente enfermas espiritualmente? Como cristãos, temos a firme convicção de que o nosso Deus Todo-Poderoso não só nos sustenta com o fôlego de vida, com as condições adequadas para a nossa sobrevivência neste planeta, mas também se interessa por nós, por cada detalhe da nossa vida e se relaciona com aqueles que nele creem de uma forma especial. O nosso espírito é alimentado por tudo que vem da mente. Quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, conhece a sua palavra e tem comunhão com Ele, mais cresce espiritualmente. O espírito bem alimentado leva a pessoa a ter alegria de viver. E por mais difícil que seja uma situação, esta não tira sua felicidade interior. O Deus que nos criou se interessa por cada um de nós, nos fortalece na sua presença e deseja ter um forte relacionamento conosco para que desfrutemos do seu grande amor. Subtópico 2.3. A experiência da vida cristã tem propósitos eternos. O Senhor Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para que pudéssemos ter vida e vida em abundância neste mundo e no porvir. Muitos têm dedicado a sua vida exclusivamente ao trabalho, à família, às conquistas intelectuais, materiais e financeiras, numa constante busca pela felicidade terrena. No entanto, jamais se sentirão verdadeiramente felizes neste mundo sem a garantia da vida eterna, mesmo que se neguem a admitir. O vazio do coração humano só pode ser preenchido pela presença de Deus em nossas vidas. No Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 11, versículos 25 e 26, o Senhor Jesus diz a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Graças damos ao nosso Senhor Jesus, porque temos a esperança de um futuro melhor, de uma vida plena após a morte, de um corpo ressurreto e glorificado, que nos permitirá ter comunhão com Deus por toda a eternidade, de uma forma mais profunda e íntima. Por ter uma experiência profunda com o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo disse algo semelhante quando escreveu aos Filipenses: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. O apóstolo Paulo também nos incentiva a colocar nossa experiência na eternidade. Mesmo sendo o cidadão do mais poderoso império da época e tendo tanto credibilidade como formação
para se envolver nos múltiplos problemas da época, ele investiu e dedicou sua vida a um propósito eterno. Entre suas muitas declarações sobre o tema de que o melhor ainda está por vir, ele escreveu: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Segunda carta aos Coríntios 4:18. Nosso tempo aqui na Terra, até a nossa morte ou até o retorno de Jesus, não é o final da história. Realmente nossa esperança está nos céus. Aqui teremos aflições, disse Jesus, mas nele temos vitória sobre o mundo. Não uma vitória conforme o mundo vê, mas algo muito melhor, a eternidade com Deus. O terceiro objetivo desta lição é mostrar que a experiência cristã não é uma imposição, mas um convite. Tópico 3. Um convite à experiência cristã. O comentarista diz neste subtópico que, em oposição a um domínio impositivo, Jesus convida seres humanos a fazerem parte do seu reino. Faz parte da mensagem do cristianismo o chamado a uma escolha própria e a uma experiência com Deus. Subtópico 3.1. A experiência cristã é uma escolha pessoal. Chamamos de conversão a mudança que Deus opera na vida de todo aquele que aceita a Cristo como seu Salvador pessoal, modificando radicalmente sua maneira de ser, pensar e agir. Essa conversão diz respeito à decisão pessoal que cada ser humano deve tomar um dia, se quiser ser salvo. Sim, enquanto vida temos, podemos escolher entre passar a eternidade com Cristo e desfrutar de toda a promessa gloriosa para os salvos, ou escolher a perdição eterna, sem Deus. Mateus 7, versículos 13 e 14. A conversão a Cristo nos proporciona uma experiência maravilhosa e única. O novo nascimento, que é uma condição para entrarmos no reino de Deus. João 3, 1 ao 7. A passagem bíblica de 1 Pedro 1,3 destaca outra verdade sobre o novo nascimento. Ao nascermos de novo, Deus, em sua grande misericórdia, nos gera para uma viva esperança. Ou seja, o novo nascimento nos traz uma nova visão de mundo, uma nova compreensão e direcionamento da vida, não mais escravizada pelo pecado, pelos vícios, pelo rancor e toda sorte de sentimentos destrutivos, mas sim de acordo com a vontade de Deus, implicando também em uma nova e viva esperança, edificada em Cristo e de caráter eterno. João 3,16 e João 10,28. E é também uma vida em abundância, conforme João 10,10. Isso só pode acontecer quando aceitamos sinceramente a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, entregando-nos completamente a Ele, crendo em seu sacrifício vicário e expiatório na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Então é gerado em nós, pela ação do Espírito Santo, uma nova natureza. É o que Paulo fala em sua segunda carta aos Coríntios. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5,17. Essa nova criatura é exatamente a nova natureza em Cristo, uma natureza espiritual gerada pelo poder do Espírito Santo, que muda os nossos sentimentos, visão de mundo e vontades. Vale a pena escolher Jesus. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, versículo 8, a parte-chave do versículo. Subtópico 3.2. A experiência cristã é para todos os homens. A mensagem que encontramos no texto áureo da Bíblia, João 3,16, é para todos os que creem no Senhor Jesus. O amor de Deus não se restringe à nação de Israel ou a elites espirituais, mas alcança a todos nós. A mensagem de salvação foi pregada por Jesus a todos de sua época. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. A mensagem da cruz continua sendo pregada pela Igreja do Senhor Jesus até hoje. O comentarista, pastor Joabes Rodrigues do Rosário, diz neste subtópico que todos os homens são atraídos para a cruz de Cristo. Mesmo que nem todos se aproximem, o convite permanece aberto. Muitos têm rejeitado o Evangelho do Senhor Jesus por não conseguirem acreditar na sua simplicidade e aceitá-lo pela fé. Muitas pessoas buscam a salvação pelas obras, crendo que se fizerem o bem serão salvas, rejeitando o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, Atos 4, 12, e sua graça salvadora. Hoje, a porta da graça ainda está aberta e o convite do Senhor Jesus para salvar e transformar vidas continua de pé. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. A experiência cristã é para todos os homens e mulheres que vêm a Jesus pela fé. Subtópico 3.3. A experiência cristã é incomparável. Todo cristão tem a história da sua vida dividida em duas fases: antes de conhecer a Cristo e depois de entregar sua vida a Ele, se tornando em uma nova criatura. As mudanças advindas da experiência cristã são fantásticas e podemos atestar a veracidade dessa transformação no testemunho de vida de cada pessoa verdadeiramente convertida a Cristo. Eu sou testemunha do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa através da experiência cristã, porque Ele mudou e deu um novo sentido ao meu viver. Me deu uma nova visão de mundo. A paz que excede a todo entendimento e a alegria da salvação em Jesus Cristo. O Deus ao qual servimos não é somente transcendente, acima de todas as coisas criadas, materiais ou espirituais, mas também é imanente, ou seja, Ele é um ser pessoal que se relaciona conosco e nos proporciona a verdadeira alegria de viver por meio de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Essa maravilhosa experiência também está disponível para você e para todo aquele que venha a crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para concluir, a experiência cristã pode ser exemplificada pela vida do mártir Policarpo, que diante dos seus algozes disse: por 86 anos eu o servi, como então posso ter blasfemado contra o meu rei e salvador? Prossigais com a tua maldade. Policarpo foi então queimado vivo, mas não ignorou sua experiência de fé cristã. Como tem sido a sua experiência cristã? Compartilhe conosco o que Deus tem feito na sua vida, para testemunho e edificação daqueles que ainda não conhecem a Cristo, ou até mesmo dos que estão buscando uma razão para viver. Deixe aqui o seu comentário. Comunicamos aos irmãos que estaremos dando uma pausa nas postagens dos nossos vídeos a partir de janeiro, para descansarmos um pouco junto à família e cuidarmos também da nossa saúde. Mas esperamos retornar em breve para estudarmos juntos algumas lições da nova revista do primeiro trimestre de 2020. Convidamos você, meu irmão ou irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com, baixar ali os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da harpa sugeridos pela revista e acessar os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org também aguarda a sua visita, disponibilizando ali os hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário, para contribuir com a divulgação deste trabalho. Que Deus, em Cristo Jesus, conceda a todos um ano repleto de realizações e experiências relevantes na caminhada cristã. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.